O Internacional emitiu uma nota sobre as decisões do TJD em relação a adiar os julgamentos que estavam previstos para a última terça-feira e que poderiam tirar o técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, do Clássico Grenal decisivo no próximo domingo no estádio Beira-Rio. A direção do Inter bateu forte, condenou o fato dos auditores do tribunais estarem ligados ao Conselho Deliberativo do Grêmio e serem gremistas atuantes e promoveu um boicote, anunciado agora de maneira oficial. O Inter não vai participar ativamente de julgamentos do TJD e a gente explica isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Vamos falar sobre essa nota publicada pelo Internacional agora na manhã desta quarta-feira. O Inter anunciou um boicote ao TJD, na bronca, em função da decisão que adiou o julgamento que estava sendo previsto para esta terça-feira e que poderia tirar Gustavo Quinteiros do Clássico Grenal decisivo. A gente lê essa nota, explica isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando o cupom ADUPLA20, tu tem 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. São vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay, o aplicativo que te ajuda a quitar os débitos do teu veículo. Faz download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários. Você pode quitar o seu IPVA de 2025 com até 20% de desconto usando os programas Bom Motorista e Bom Cidadão, tá? A gente falou aqui no Diário do Inter KTO sobre a insatisfação da direção do Internacional com a decisão do TJD de adiar os julgamentos em função do fato do Grêmio não estar em Porto Alegre, do Grêmio estar fora de casa para jogar contra o Atlético. Em função disso, os julgamentos da direção do Internacional, José Olavo Bisol e D'Alessandro, dos dirigentes do Grêmio, Alexandre Rossato, Guto Peixoto, Alberto Guerra, do técnico do Grêmio, Gustavo Quinteiros, e do Gemerson, o zagueiro do Grêmio, todos eles foram adiados. Mas adiados para depois do término do Campeonato Gaúcho. E o Inter se manifestou a respeito disso através de uma nota hoje pela manhã, na quarta-feira pela manhã. O Inter manifesta sua indignação diante das decisões tomadas pelo TJD para o adiamento do julgamento que seria realizado na terça-feira. Os fatos são graves, de relevância e mereciam ser apreciados antes do final do Campeonato Gaúcho, pois tratam de ameaças, ofensa, constrangimento, coação contra membros da arbitragem e agressão física. O clube não ignora... Eu vou por partes aqui, tá? Primeiro aqui o Inter dá o peso em relação às atitudes que o Grêmio cometeu, tá? A coação contra membros de arbitragem, em alusão ao que o Alexandre Rossato fez na porta da sala do árbitro de vídeo na arena depois do jogo contra o Juventude. A agressão física, principalmente, em relação ao que o Gustavo Quinteiros fez com o Enio no jogo da volta contra o Juventude. O Inter desenha aqui a gravidade do que, segundo ele, foi cometido pelo Grêmio, pelas pessoas do Grêmio. E a necessidade de urgência para o julgamento dessas pautas. E aí aqui nesse terceiro parágrafo, o Inter fala sobre o fato de auditores do TJD serem ligados ao Grêmio, tá? E aí se diz que o CBJD não impede e permite que conselheiros de clubes sejam auditores, sendo igualmente lógico que os jogadores não identificados não atuem em processos em que seus clubes também tenham interesse. Há, inclusive, recomendação do STJD nesse sentido, e que é de conhecimento do TJD. Ou seja, o Inter aponta aqui que os auditores que são conselheiros do Grêmio não deveriam julgar pautas que são ligadas ao Grêmio. E aqui o Inter se dirige diretamente ao Ayrton Ruschel, presidente do TJD, conselheiro do Grêmio e que está envolvido em toda essa polêmica. A partir disso, o Inter anunciou um boicote, tá? E de acordo com o Inter, a partir dessa data, enquanto o TJD for constituído por conselheiros atuantes politicamente nos clubes que disputam o Gauchão e que conjuntamente desempenhem suas funções junto à corte, nossa instituição não atuará presencialmente nas sessões de julgamentos dos processos em que esses auditores
estejam designados, até que o impedimento ou suspeição seja declarada. Nesses julgamentos, nossa defesa será realizada de forma escrita, voltando a realizar-se somente de forma presencial, tão logo os processos sejam enviados ao STJD. Dito isso, na última ali, o Inter fala que não tem como intenção imputar má-fé, desonestidade aos auditores ou procuradores. Aqui o Inter tentando se precaver juridicamente de algum tipo de processo no futuro. O que o Inter está tentando aqui, tá? O Inter busca a fragilização institucional do TJD e busca que exista essa desmoralização, essa fragilização, a gente pode dizer, de uma maneira pública e de alguma maneira que possa ser irreversível, tá? Não se colocando presencialmente nos julgamentos, o Inter vai tentar, de certa forma, que todas as pautas que sejam julgadas no TJD sejam enviadas para o STJD. E aí, dessa forma, o Inter vai estar presencialmente com sua ampla defesa, etc. Mas o Inter faz este movimento público a fim de fragilizar o TJD, que convenhamos, né? A gente critica bastante aqui o TJD porque é um órgão que ele só é atuante para a dupla Grenal durante os meses de Campeonato Gaúcho, e os meses de Campeonato Gaúcho eles são limbo, porque o que acontece no Campeonato Gaúcho só é de punição do Campeonato Gaúcho. Mas o Inter toma essa posição, um boicote feito ao Tribunal de Justiça Desportiva, em função do que o Inter entendeu como uma decisão equivocada e uma decisão parcial no entendimento do Inter, e aí o Inter joga para o fato de que conselheiros dos clubes, e existem também pessoas ligadas ao Internacional no TJD, não podem julgar pautas que estejam ligadas a estes clubes, e o Inter defende isso a partir de agora. Me parece que se os auditores do TJD, todos eles se declararem suspeitos, todos aqueles que tiverem algum tipo de participação em algum clube, vai fragilizar bastante o TJD. Mas é um movimento que o Internacional faz através de uma nota pública forte e um boicote anunciado pela direção do Internacional. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!